Votos esquecidos, porque é muito fácil eu e você esquecermos os votos. Eu tenho percebido que pastores têm esquecido votos que eles fizeram com Deus. Nós temos visto um academicismo tão grande nos púlpitos, palavras secas, palavras sem os olhos transmitirem aquela paixão que vem de dentro, de um coração que está queimando pelo Senhor. Por outro lado, você tem ouvido por aí um evangelho que não se parece a nada que Cristo pregou na sua palavra. Você tem os dois extremos. Aqueles que estão usando o nome de Jesus por interesses próprios, como também aqueles que estão usando a palavra de Deus, mas sem o Espírito Santo do Senhor. A terceira pessoa da Trindade tem sido esquecida nos púlpitos, tem sido esquecido nas igrejas. E o resultado disso é que nós estamos perdendo o poder da pregação, da transformação que vem através da pregação do Evangelho puro e simples que o Senhor tem deixado para nós. Essa noite eu gostaria de conversar sobre isso, porque eu tenho sentido, queridos, e mencionado na minha própria igreja, que o nosso problema não tem a ver com o que está revelado, ou não tem a ver com o que não está revelado, tem a ver com aquilo que Deus já revelou, e a gente não consegue entender, ou não consegue praticar. O problema do crente não tem muito a ver com essa coisa do que você não sabe. Eu querer saber alguma coisa que ainda não sei, porque tem muita coisa que nós já sabemos. E se cumpríssemos apenas aquilo que já sabemos, a igreja do Senhor já teria alcançado o mundo inteiro para Jesus. Você concorda comigo? Diga amém. É assim, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 35, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7. Obediência, queridos, é aquilo que Deus requer de cada um de nós. O jugo do Senhor é suave, o fardo é leve, porque com o Senhor não tem tantas regras. Você não tem que rezar 7 Padre Nossos, 4 Ave Marias. Você não tem que ir para a esquina e acender uma vela, você não tem que fazer nada disso. Você tem simplesmente, por exemplo, na Índia, eles adoram 300 milhões de deuses. Você pode imaginar isso? 300 milhões de deuses. Cada deus, um deus para cada dia, e vários deuses para complementar a ordem daquele. Até a cor da pele de uma pessoa determina o que ela vai fazer naquela sociedade. Olha que coisa. Tudo isso regido por uma religiosidade que não leva a lugar nenhum. Você pode dar um glória a Deus se você está no Brasil? Você pode dar um glória a Deus que a Constituição brasileira, ela tem princípios cristãos? Porque a jurisprudência no Irã, se você é um iraniano e quer adorar a Jesus Cristo, você vai ser morto. Porque você não pode abandonar a lei do seu estado. Você não pode, porque a lei e a religião é o Estado. Eu estou estudando muito sobre o reino de Deus, baseado nas crenças monoteístas. E se você estuda, por exemplo, o reino de Deus para o judeu, ainda não chegou. O reino de Deus para o judeu, o Messias ainda não veio. Ele precisa restaurar primeiro o governo, o Estado de Israel. O reino de Deus para o cristianismo, ele já está e virá. Ele é presente porque está em mim e em você. E é subversivo. Porque uma pessoa cheia do Senhor, ela começa a ruir as estruturas de um Estado todinha. Porque o Evangelho é o poder de Deus de transformação até das sociedades. Você crê nisso? Então, o reino de Deus para o crente, ele é presente porque está em mim, em Cristo Jesus,
e no Espírito Santo que está dentro de mim, e ele ainda virá, porque quando o Senhor voltar, ele vem buscar a sua igreja. Esse é o reino de Deus para nós. Agora, o reino de Deus para o islamismo é o Estado, é a força. Então, onde quer que o islâmico esteja, ali ele tem que implantar o governo islâmico. Seja pelo bem, seja pelo mal. E aí que está. Quando você fala de juntar esse povo todo numa panela e achar que dá para fazer isso, não dá, irmãos. Só pregando o evangelho para que as pessoas se transformem. Esse é o grande problema do mundo hoje. O mundo está dividido nessas 3 religiões e grandes conflitos ainda virão por causa dessa visão de reino, visão de divindade. Jesus nunca foi o Filho de Deus para a religião islâmica. Então nós temos que pregar Jesus de qualquer maneira. Isso significa que alguns vão morrer. Eu estava conversando com o líder dos pequenos grupos no Irã. Eu fui no Irã algum tempo atrás, aí, há 2 anos atrás, visitar um missionário lá, fazer o acampamento, o retiro dos missionários. Cada dia a gente estava num lugar diferente, porque você é cercado pela polícia o tempo todo. E eu me lembro que, conversando com aquele rapaz de 23 anos, ele dizendo para mim: pastor, aqui nós temos 2 inimigos, um é o Estado, o outro é os nossos pais. No momento que você aceita Cristo, seus pais têm que te entregar na primeira delegacia. Porque se eles não fizerem isso, é confiscado todos os seus bens e eles ainda têm uma pena para tirar a gente de dentro da cadeia, que eles nunca vão conseguir. Então, eles têm que entregar a gente. Então, eu tenho 2 inimigos agora. Meus pais, eu não tenho para onde ir, eu saio daqui, viajo, vou para cada casa de irmãos da minha igreja, das igrejas subterrâneas. Ele falou assim: diga lá no Brasil que nós já somos cerca de 2 milhões de crentes subterrâneos no Irã. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, num dia desse, esse povo vai sair para fora. Eles vão começar a dizer: queremos a liberdade porque queremos ler a palavra no nosso idioma. Conhecereis a verdade? E quando eles saírem, alguns vão morrer, porque é assim que funciona. Não existe liberdade, só tolos entendem. Só esse povão que está aí nas rádios, que fica falando esse negócio, pede que ele vai dar. Essa teologia, irmãos, não existe. Se nós queremos transformação, o preço é alto. Primeiro a transformação tem que ser em mim, o reino de Deus em mim, para que eu possa entender que essa vida que eu tenho não é preciosa conquanto que termine a carreira qual me foi proposta, que é pregar o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, como Paulo disse. Enquanto a tua vida é muito preciosa, você é um cidadão brasileiro. No dia que Cristo for mais precioso, você é um cidadão do reino. 1 Pedro 1,1 diz que nós somos forasteiros da dispersão. Sabe o que significa isso? Você está brasileiro enquanto vida, mas você é cidadão de passagem nesse mundo por causa da graça de Deus na tua vida. Você foi comprado com sangue. Você é cidadão do reino eterno. Amém? Bom, vamos ler, senão a gente não sai daqui hoje, né? Gênesis 35, versos de 1 a 7 diz: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei.
Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as arrecadas que pendiam das suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhes estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar e chamou ao lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Aqui, irmãos, o texto no verso 1, o texto começa mostrando aqui a aliança de Deus com Jacó. Você sabe que Jacó é um dos 3 patriarcas. Deus deu as mesmas promessas para os 3 patriarcas, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui foi a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12 para Abraão, e depois ele repete para Isaac e vai repetir também para Jacó. Jacó é essa pessoa, só que Jacó, o nome dele significa o usurpador, porque você sabe perfeitamente o que acontece com esse rapaz, quando engana o seu próprio irmão, o seu próprio pai, e depois ele é abençoado. Parece que Deus aceitou a oferta dele com o coração, porque veio com coração, veio com integridade e não a do seu irmão. Às vezes a gente tem coisas tão preciosas nas nossas mãos e a gente não dá valor. Você tem uma Bíblia na tua mão, você tem as armas que Deus tem dado para você e às vezes a gente não usa isso, não é verdade? E uma pessoa simplesinha, às vezes, aparece e usa todas essas armas e é bem abençoado. É ou não é? Às vezes a gente está mais preocupado com bens materiais. O pastor estava falando, essa igreja sem pessoas não é nada. A gente, às vezes, fica preocupado em mostrar alguma coisa para os outros, ou mostrar quem nós não somos, na verdade. E isso vai criando depressões, ansiedades no nosso coração. Depois nós vamos precisar de psicólogos, né, pastor? Aliás, eu estava conversando com uma distribuidora de medicamentos, ela disse para mim que o remédio que mais ela vende para os médicos é antidepressivo. O mundo está vivendo uma agonia muito grande por coisas. A gente está se amarrando em coisas. E a gente começa aqui esse texto, né, vendo o Senhor fazendo com esse homem uma aliança também. E Deus exige de Jacó e seus familiares um envolvimento aqui completo com o nosso Deus. Queridos, Deus quer de você um envolvimento completo. Amém? Não é 99%, 100%. Deus quer usar você. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer mostrar para você o quanto Ele é poderoso. Porque fazendo isso, você vai sair e vai mostrar com a tua vida o invisível, que é esse Deus, ali para aquelas pessoas que estão olhando para você. Eles estão vendo o Senhor através da tua vida. Raquel aqui havia trazido consigo as influências dos deuses, lá dos seus pais, para dentro da casa de Jacó. Olha só o que está acontecendo. Os deuses da Mesopotâmia, que seus pais adoravam. E Deus exige que haja uma adoração única. Sabe, irmãos, às vezes a gente mistura as coisas. Às vezes eu vejo tanto de catolicismo ainda dentro da igreja. Em alguns rituais que a gente tem. E o texto, no verso 7, ele está dizendo aí que Jacó recolhe as imagens dos deuses estranhos e seus apetrechos e os enterra.
E com isso Deus começa a protegê-lo novamente. Parece aquela coisa assim, você abre o teu armário, eu não sei se você já fez isso. Você abre o teu armário lá de roupas, tem tanta coisa velha, que a gente vai juntando ali. Ah, mas eu gosto dessa roupa. Ah, mas eu gosto desse sapato. Sapato já saiu de moda. Aquela roupa você não veste. Se bobear, na minha casa ainda tem aquela calça boca de sino dentro do armário. A gente vai guardando bugiganga. Sabe, tem algumas coisas que vão entrando na vida da gente via mídia, sem a gente perceber. E a gente vai deixando lá. Não precisa você repetir muitas vezes para que aquilo fique fixo na tua mente. Os experts da mídia, eles dizem que é só repetir 3 vezes, por alguns segundos, determinadas palavras, e você daqui a pouco está repetindo aquilo. Há muitos papagaios que quando eles ouvem essas coisas, começam a reproduzir na sua casa. Irmãos, não há nada pior do que novela para repetir constantemente alguns princípios que vão entrando na nossa mente e daqui a pouco a gente vai começando a falar igualzinho eles. Se não está feliz, vai embora. Se não está feliz, arruma outro. A gente começa até a torcer para que a megera vá embora e o camarada fique com a amante. Eles sabem montar um bom programa para a mente do ser humano. Eles sabem o que o homem quer. Então eles põem aquela mulher saradona, com aquele corpão, não é? E só pensa naquilo. E põe aquele homem com a voz suave, meiga e doce, que atende todos os anseios da mulher. Aquele saradão, bonitão, que fica na praia o dia inteiro. Eu não sei como é que pode. Eu não conseguiria viver na praia o dia inteiro. Preciso pagar as minhas contas. Mas na novela ele consegue. E aí a mulher olha aquilo e fala, esse é o marido que eu queria. E o camarada, ele vê aquela mulher lá, ele fala, essa é a mulher dos meus sonhos. Por quê? Porque é uma mente diabólica por trás da edição de todos esses programas, e a gente vai comendo essas coisas, o lixo vai sendo despejado dentro da nossa casa, sem a gente perceber. E daqui a pouco estamos repetindo, como papagaios, aquilo que essa mente cérebre diabólica tem colocado dentro da nossa casa, através das músicas. Ai, irmãos, as músicas. Você já viu como a coisa do diabo é fácil da gente aprender? É fácil. Você começa, só precisa... Daqui a pouco você está junto. Aí depois chega para o pastor, nós precisamos mudar o ritmo, né, da nosso louvor aqui. É muito fácil, queridos. Ideologia é um montante de crença subjetiva elaborada por uma elite pensante que sabe o que quer de filosofia de vida boa na terra. Deixa eu perguntar, o homem tem condições de dizer para um homem de Deus o que é bom ou o que é mal, uma pessoa sem Cristo no coração, tem condições? Tem condições? Pois é o que está acontecendo. E a igreja tem perdido o seu poder. Quando o Senhor está falando isso aqui para Jacó, irmão, já tinha passado 30 anos de um voto que ele tinha feito a Deus, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú.
Nós começamos essa leitura aqui, onde nós encontramos Deus dizendo a Jacó que vá para Betel, onde deveria edificar um altar, como voto feito no dia em que fugia do seu irmão. Por que Deus dá esse mandamento para ele? 30 anos se havia passado. Parece que Jacó se esqueceu do voto que havia feito para com o seu Deus. Existem algumas lições que eu gostaria que a gente tirasse desse texto aqui, irmãos. Desses votos esquecidos. Vamos dar uma olhadinha primeiro no transfundo histórico disso? 30 anos atrás, antes desse texto ser escrito, com essa condição de Jacó, Jacó havia feito um voto com Deus. Está lá no capítulo 28, verso 10 ao verso 15. Ele havia feito, enquanto ele fugia de Esaú, após haver roubado de Esaú as bênçãos do seu pai Isaque. E aí deixou a sua cidade e estava se dirigindo a Arã, fugindo. E com medo, ele está deitado agora aqui. No capítulo 28, ele está indo em direção a Arã, e diz aí no verso 11, e chegou a um lugar onde passou, capítulo 28, verso 11, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol se havia posto, e tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. E aí ele teve esse sonho, no qual ele viu o que chamamos a escada de Jacó, anjos subindo e descendo. Nesse sonho, Deus promete que vai estar com ele e cuidar dele com segurança, e ele vai chegar ao seu destino. E é interessante, no verso 16 ao verso 22 aí, você vai ver que ao acordar do sonho, realmente o Senhor está nesse lugar, diz o texto, e eu não sabia, de Jacó. E aí ele começa a fazer um voto. No verso 20 do capítulo 28, ele faz o voto. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha aqui o que esse homem está falando. Ele está dizendo aqui, tem 3 aspectos naquilo que ele faz de voto. Fazer o Senhor o seu Deus, se Deus cumprisse as suas promessas. A gente faz isso de vez em quando? Oh Deus, se tu me curas, eu entrego a minha vida toda para ti. Oh Deus, se tu fizeres isso comigo, sem dúvida, Senhor, eu entrego todos os meus caminhos. Nós fazemos alguns votos. Eu não sei, mas talvez você está aqui hoje, falando essas coisas, já está passando na tua mente aí o filmezinho, né? O filmezinho. Quando foi a última vez que você disse para Deus uma coisa e não cumpriu? Quando foi a última vez que você disse para Deus: Deus, eu quero ser usado por ti? E no primeiro tranco que Deus deu, o diabo está feroz. Você sabia que tem esse negócio? O crente nos dias de hoje é assim: se o negócio ficar feio, o diabo está feroz. Não é Deus que está trabalhando na sua vida, tirando aquelas arestas. Não é Deus trabalhando no caráter, na integridade. Ele fixa naquilo que
na verdade, não está acontecendo. Porque até as provas que Deus permite que o diabo faça você passar, tem a permissão de Deus. Estamos juntos, irmãos? Nada acontece à tua vida se Deus não permitir. Amém? A ideia é você saber o que Deus está fazendo. Não resistir, mas procura, em oração, Espírito Santo de Deus, me leva a tua verdade plena, para que eu entenda essa realidade que estou vivendo. O que tu queres fazer na minha vida, para que eu possa dar glórias ao teu nome. Amém, irmãos? Esse homem, os próximos 20 anos da vida de Jacó, ele habita em Harã. Como Deus prometeu, Deus esteve com ele. Levou ele até o seu destino. Jacó prosperou como família. Ganhou muita riqueza. Está lá no capítulo 29, verso 30. No retorno de Jacó, Deus o conserva seguro. Deus cumpre o que ele faz e o que ele diz. Nós é que temos dificuldade de cumprir os nossos votos. Esse homem fugiu de Labão, esse homem foge de Esaú, e no momento aqui do nosso texto, no capítulo 35, Jacó havia vivido já em Canaã por 10 anos, estava morando nessa cidade chamada Siquém. Diz o texto do capítulo 33, verso 18, depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã Arã e armou a sua tenda diante da cidade. Agora aqui, irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações. Que lições a gente tem desse texto aqui? Primeiro, Deus espera que você e eu cumpramos nossos votos. Amém? Nunca faça voto e fique achando que Deus esqueceu. Deus não tem a mente como nós temos. Deus quer que você cumpra os teus votos. Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Ele não leva em vão os votos. E por isso, eu creio que nem nós deveríamos levar em vão aquilo que falamos para o Senhor. Cuidado com aquilo que você diz a Deus. Você se lembra quando o Senhor te salvou? O que você disse? Quando levantou sua mão, você disse: Senhor, eu quero que tu sejas o meu Senhor e Salvador. Você não fez nada, Deus fez tudo. Mas que para Ele ser Senhor da tua vida, você tem que se render. Você tem que se entregar. Você tem que deixar com que Ele domine inteiramente a tua vida. É isso. Será que nós... Abra aí a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, verso 2 a 5. Olha o que Deus fala sobre votos. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque da multidão de trabalhos vêm os sonhos, e da multidão das palavras a voz do tolo. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Queridos, vamos estar seguros aqui que aquilo que nós estamos fazendo aliança com Deus vai ser a nossa prática. O voto quando você fez, quando o Senhor Jesus entrou na tua vida: eu quero que tu sejas o meu Senhor. O voto de nos afastarmos do pecado. O voto de seguirmos a Cristo com todo o nosso coração. Estamos fielmente conservando esses votos?
Deus teve que fazer com que, depois de 30 anos, já pensou você passar 30 anos e Deus fazer você lembrar? Talvez muita gente aqui, quando era jovenzinho, fez um voto para o Senhor. E aí o Senhor traz esse pastor careca, meio barrigudinho, para te lembrar que um dia você disse para o Senhor alguma coisa. E o Senhor essa noite está dizendo para você, cumpra o seu voto. Isso tem a ver em entregar a tua vida para ser usada nesse lugar. E a partir desse lugar. Você crê nisso? Você crê nisso? Uma segunda coisa que eu vejo aqui é que somos rápidos em esquecermos nossos votos. Quando Deus cumpre a sua parte. Nós vimos onde Deus cumpriu o seu lado, mas Jacó não. E esse esquecimento parece ocorrer frequentemente quando os votos são feitos em momentos de dificuldades. A pressão, temor, quando acontece na vida da gente, a gente corre logo para Deus. Ó Deus! Ó Deus! Eu nunca me esqueço, a minha esposa teve câncer. O pastor sabe perfeitamente, a gente compartilhou bastante isso juntos. Nunca me esqueço um dia que a minha esposa chegou e disse assim, lá na igreja, numa reunião de oração, eu sei que os irmãos estão orando por mim, mas se a minha enfermidade não for para a glória de Deus, eu não quero viver. Você orar por cura é uma coisa, mas você orar para que Deus use você até no meio das circunstâncias difíceis da vida é outra coisa, queridos. Você precisa ter uma maturidade muito grande para entender a eternidade de uma tal maneira que a tua vida aqui passa a ser simplesmente para a honra e glória do Senhor. E se isso não acontece, que prazer você tem em viver aqui? Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. E por isso que a gente esquece, quando Deus cumpre a sua promessa, a gente, Deus é bom. Aí a gente canta os negócios bacanas. Dizem que o momento que o crente mais mente é quando canta. Quebra minha vida e faz-a de novo, eu quero ser. Aí o Senhor começa a quebrar, está amarrado. Está amarrado. Não pode ser de Deus. Tudo entregarei. Tudo entreguei. O voto. Você viu o que Jacó disse? Senhor, se tu me levares seguro, eu darei de tudo que eu tenho o dízimo. Tem muita gente que já esqueceu o dízimo faz anos. Eu sei, queridos, que no Novo Testamento a palavra dízimo não está lá. Mas não fique contente não, porque o Senhor diz que você tem que pegar a tua cruz e segui-lo. Você vem com tudo, com tudo. Quando você entende o que significa seguir a Cristo, ser um discípulo de Cristo, a tua mente é igual à de Cristo. Tudo que você tem, tudo que você é, o Senhor tem à sua disposição. Amém, irmãos? Amém? Então não é mais o dízimo, é muito mais. É a minha vida, tudo que eu sou. Quando eu vejo a necessidade dos meus irmãos, eu estou junto. Quando eu vejo a dificuldade no campo missionário, eu estou junto. Pastor, qual é o próximo projeto? Estou junto. Votos precisam ser cumpridos. A terceira coisa que eu vejo aqui é que somos rápidos em esquecermos nossos votos quando as coisas vão bem. Quando tudo está bem,
É fácil esquecer. No caso de Jacó, tinha uma bonita família, tinha se tornado extremamente rico, havia se estabelecido num lugar em seu país que qualquer um gostaria de estar. Sabe, irmãos, às vezes nós somos assim. Há um aumentozinho de salário, olha, Deus está abençoando. Há uma coisinha melhor que eu consigo comprar. Aliás, tem uma teologia por aí que você vale quanto pesa, não é verdade? Quanto mais você tem, mais abençoado você é. Essa é uma teologia injusta. Nós teríamos um Deus injusto se fosse isso, irmãos. Eu conheço muita gente na Índia que está morrendo de fome, mas não larga Jesus de jeito nenhum. Gente que está pregando o evangelho em terras difíceis, estão morrendo por causa de Cristo, com a arma o tempo todo. Conheci um pastor no Irã que ele dizia: meu irmão, eu não saio do meu país, não posso sair. Gostaria de ir visitar você, porque eu convidei para vir aqui visitar nossas igrejas, falar para os pastores. Ele disse: não dá, eu estou sendo ameaçado todos os dias. Perguntei: o senhor não tem medo? Ele falou: eu já morri. Eu já morri. Eu morri quando eu aceitei a Cristo, e agora só estou esperando o governo decidir quando vai ser a minha morte. Mas enquanto isso, eu quero fazer um estrago nas cidadelas de Satanás. Esse homem foi preso já não sei quantas vezes, irmãos. Ele não tem unha. As unhas foram arrancadas a alicate. Mas você precisava ver a cara dele quando ele falava de Jesus. Você pode imaginar um iraniano falando de Jesus? A primeira coisa que um iraniano quer é jogar uma bomba em Israel. Essa é a primeira. Ele já nasce aprendendo que tem que jogar uma bombinha em Israel. Ele cresce assim. Então a coisa que ele mais odeia é Israel. E um judeu. Agora imagina um iraniano dizendo: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Um judeu. Porque a ideia é essa. Logicamente que Jesus é supracultura. Mas o que acontece é que ele nasceu num povo que estava preparado para a vinda dele. E foi exatamente o povo mais odiado daquela região do mundo. E aquele homem tinha os olhos brilhando quando ele falava de Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. É isso que nós estamos falando aqui. Somos rápidos para esquecermos nossos votos quando as coisas estão bem. E o mesmo frequentemente acontece com a gente. Muitos obedecem o evangelho em momentos que a sua vida está bem. Momento que ele está carente. No momento das lutas. Tem irmãozinho que aceita Cristo em cada reunião. Porque ele vai aceitando a Cristo pelas emoções, não pelo intelecto. Há uma transformação que acontece na nossa mente, vai para o coração e sai na canela. Amém, irmãos? Essa é a transformação que Deus está querendo na sua igreja. Uma transformação holística. Que quando toca em você, todo o teu corpo é entregue em sacrifício vivo, santo, agradável, perfeito ao Senhor. Olha a advertência aqui que Deus dá para Israel quando eles esquecem da lei para entrar na terra prometida. Abra aí em Deuteronômio 8, verso 11 a 20. Olha o que diz o texto. Muito interessante isso aqui, porque tem a ver com votos esquecidos. Deuteronômio 8, de 11 a 20. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, olha, essa parte é mais interessante ainda, depois de teres comido e estares farto,
depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata, o teu ouro, sim, depois de se multiplicarem tudo quanto tens, se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida, em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força, a fortaleza da minha mão, me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, a fim de confirmar o seu pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Sucederá, porém, que se de qualquer maneira te esqueceres do Senhor teu Deus, e se seguires após outros deuses, e os servires, e te encurvares perante eles, testifico hoje contra ti, que certamente perecerás. Como as nações que o Senhor vem destruindo diante de vós, assim vós perecereis, por não quererdes ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Olha que texto. Olha que texto. Parece que está falando para algumas pessoas que a gente conhece por aí, que depois que edificam suas casas, edificam suas riquezas, começam a ser indiferentes às coisas de Deus. Já não tem mais aquele amor, aquela graça. A palavra diz em 2 Crônicas 25 que Amazias fazia tudo bem aos olhos do Senhor, mas não fazia com inteireza de coração. Não havia mais alegria. Não havia mais alegria. Sabe, irmãos, as coisas do mundo, elas podem tirar o brilho da gente. Hoje eu estava desfrutando aqui do louvor. Desfrutando do louvor da sua igreja. A gente precisa ministrar ao coração do cansado e oprimido. E só quem está cheio do Espírito para fazer isso. A quarta coisa e última: somos rápidos em esquecermos nossos votos quando permitimos a influência do mundo em nossas vidas. Note que a família de Jacó havia aceito deuses estrangeiros do povo ao redor. No verso 2 está escrito do capítulo 35. Às vezes, sabe, irmãos, muitas pessoas não vivem de acordo com aqueles votos que fazem quando se tornam crentes. 2 Timóteo 4,10 diz que: pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. É interessante, muitos jovens e adolescentes começam tão zelosos, daqui a pouco vão esfriando a sua fé. Quando influenciados por esse mundo. E eu diria para você, eu tenho dois lemas na minha vida. Um é que eu só dou o meu ouvido para pessoas que têm algo para complementar a minha fé. Eu gosto de ouvir pessoas que têm algo que é relevante para a minha fé. E só dou a minha boca, só empresto a minha boca para aqueles que querem ouvir algo relevante para a sua vida, que venha de Deus. São duas metas. Você já percebeu quantos patropis, não sei se jovens aí, é daquela época que o patropi, né? Tinha aquele pessoal que fica falando contigo: aí, mano, é o seguinte, mano, porque pá, aquela mina, entendeu? Aí, mano, pai, tchau, vai embora. Você não entendeu nada, nem eu. Porque é assim. A mente desse mundo é assim. Eles sentam do teu lado e gastam o teu tempo. Um tempo precioso que você tem. E às vezes nós deixamos isso acontecer, queridos. Aliás, os ícones dessa era são as pessoas que menos influência deveria ter na vida dos crentes.
Os ícones da música da nossa época são os últimos que deveriam ser ouvidos. E quando fossem ouvidos, era para questionamento por parte dos crentes. Eu creio que Deus está esperando da sua igreja que nós sejamos censores do governo. Uma igreja que saiba o que prega. Uma igreja justa. Nessa época das eleições eu fiquei envergonhado, pastor. Quantas igrejas se metendo com a política. No sentido de se comprometer. Nós votaremos em você. Quando na verdade nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E mostrar para a sociedade que eles podem vir aqui, prefeito, vice-prefeito, todo mundo do governo, sentado aqui dentro, para receber a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos ter coragem. Eu descobri no outro dia que o diabo tem carteira de identidade CPF. O problema é que a gente tem medo de falar o nome deles. Aí a gente fica falando que o diabo está feroz. E às vezes a nossa mensagem, queridos, ela não é mais relevante. Ela não é relevante porque a gente esquece que precisa pregar um evangelho puro que transforma o coração do homem injusto. Quando a gente faz isso, todos se dobram, ricos, pobres, se dobram perante o poder do evangelho. Amém, irmãos? Essa é a razão que eu creio que nós precisamos cumprir os nossos votos. Deus está esperando gente relevante. E as pessoas mais perigosas são aquelas que têm qualquer conhecimento bíblico. Porque quando você abre a tua boca, você coloca a justiça de Deus, a verdade de Deus, aonde quer que as trevas estejam. E onde as trevas estão e a verdade de Deus chega, as trevas têm que ir embora, para dar lugar à luz de Deus. Isso significa que você vai cumprir teus votos lá no teu trabalho. Você não vai ser mais crente secreto. Você não vai fazer mais aniversário para pregar light. Outro dia eu fui no aniversário, pastor, a pessoa me pediu, pastor, dá para o senhor pregar uma mensagem light? Dá para o senhor falar só aquela coisinha assim de 5 minutinhos, pastor? Não dá, minha irmã. Não dá. Lembra? Eu só quero emprestar a minha boca, a minha voz, para aqueles que querem ouvir alguma coisa relevante de Deus. Se nós começarmos assim, irmãos, como igreja do Senhor, nós vamos longe. Esse bairro vai sentir o poder que há num homem santo nas mãos de um Deus santo. Nossas casas serão transformadas. Teu trabalho vai ser um lugar maravilhoso. Você vai deixar de murmurar. Você vai ser aquela pessoa que vai trazer a presença de Deus onde quer que você esteja. Quando começarmos a cumprir os nossos votos, a primeira coisa vai ser: eu vivo pela palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai fazer você brilhar. Literalmente brilhar. Porque quando você levantar a tua voz, as pessoas vão te respeitar. No meu trabalho na Petrobras, me chamavam de crentinho. Eu era o crentinho. Todo mundo tirava uma onda do crentinho. Lá vem o crentinho. Lá vem o crentinho. Mas quando eles tinham qualquer problema, quem resolvia? Era o crentinho. Dá para você ir lá em casa? Briguei com a minha mulher. Mas você, rapaz, tem uma palavra. Sabe? Deixa o povo rir de você. Porque na hora que eles precisarem, é você. É você. Mas cumpra seus votos. Obediência quero. E não sacrifício. Amém, irmãos? Talvez tenha alguém aqui essa noite que está precisando dizer: Senhor, eu preciso renovar
os meus votos. Eu preciso, não é nem renovar, eu preciso voltar. Você já fez um voto, você sabe que fez, Deus hoje te fez lembrar desse voto. Ele está dizendo, vai a Betel, porque Betel significa a casa de Deus. Deus quer que você edifique a casa de Deus, o templo que é dele, o templo do Espírito que é você. O Espírito Santo de Deus está em você, mas de repente você tem esquecido. O Espírito está lá, mas está apagado. E Deus essa noite quer falar com você. Irmão, se há uma coisa que Deus ama, é coração quebrantado, contrito a Deus. Então, se você fez um voto, esqueceu, mas de repente, Deus quer te dar essa chance. E Deus vai te proteger. Aliás, o Espírito de Deus está aí para te capacitar a cumprir os teus votos. Não é nem você não tem que fazer nada, você só tem que se dispor para que o Espírito te use.